Enquanto exercia a função de comissária de bordo, foi desrespeitada pelo milionário presunçoso na presença de todos. Um minuto após, ele ficou imobilizado com a ação dela do terminal VIP do o aeroporto JFK em Nova York estava quase deserto quando Roberto Costa. Ele atravessou suas portas de vidro automáticas. Aos 45 anos, ele carregava seu peso de um império erigido à custa de inúmeras almas despedaçadas ao longo do percurso, seu terno italiano de 000 e o relógios suíços de valor equivalente eram meros símbolos externos do que ele representava. Considerava seu maior trunfo o poder absoluto do Sr. Costa, a atendente do o chequinho executivo se inclinou levemente. Seu voo para São Paulo está preparado para embarque prioritário. Roberto não olhou nos olhos da funcionária ao entregar seu passaporte. Era um hábito cultivado durante um período de 2 décadas, indivíduos em funções de serviço não recebiam sua atenção direta. Em sua concepção, eram apenas engrenagens e uma máquina de dimensões superiores. Oververgain no aeroporto sabia que por trás daquela fachada de arrogância, Roberto robertou uma notícia devastadora sobre sua business, que estava à beira do colapso. Um colapso financeiro resultou de uma série de decisões imprudentes e alianças questionáveis que, por fim, exigiram seu preço. O preço do voo para São Paulo não era meramente uma via ritual, perioda uma competição contra o time para preservar tudo que havia edificado ao ingressar na primeira classe do avião. Seus olhos exploraram o ambiente cinzelento com um ar de familiaridade entediante permeava a situação quando uma comissária de bordo se aproximou. Carla Ramos apresentava seu crachá com um sorriso profissional, dando as boas-vindas a bordo. Senhor Costa, posso assisti-lo com sua bagagem de mão? Roberto a inicialmente ignorou, ocupado com uma mensagem urgente, mais um banco negando crédito emergencial no seu celular. Finalmente levantou os olhos, apenas para proferir uma ordem severa. Champanhe. Adquira o item mais caro disponível e assegure-se de que a temperatura esteja precisa, Carla. Conservou seu sorriso profissional, porém algo em seu olhar se alterou. Delicadamente. Após 15 anos como comissária de bordo período primeira classe, ela havia cultivado um sexto sentido para identificar pessoas que utilizavam arrogância para ocultar desespero. Certamente, senhor, devo servi-lo antes ou após a decolagem. É imprescindível que você indague. Ele respondeu com desdém agora, evidentemente, e traza. Enquanto Carla se afastava, Roberto percebeu outros passageiros intercambiando olhares. Desaprovador, ele os encarou de forma desafiadora. O que sabiam eles sobre pressão para assegurar milhares de empregos e bilhões em investimentos dependentes. It e champanhe foi servida com precisão profissional por suas decisões. Carla Roberto experimentou e imediatamente fez uma grimace. Isso não está relacionado à temperatura. Carito. Eu acreditava que esta companhia aérea valorizasse a excelência. My apologies, sir. Carla respondeu de maneira serena, porém assertiva. Posso organizar outra. Entretanto, devo informá-lo que as queixas relativas à temperatura são mais eficazes quando apresentadas com cortesia. O comentário surpreendeu Roberto. Funcionários raramente se atreviam confrontá-lo, ainda que de maneira sutil, antes que o comandante pudesse responder. Anunciou turbulência iminente. Senhor, é necessário que você coloque e ajuste seu cinto. Carla instruiu que eu já voei 1000 Roberto vezes, enquanto sua poltrona estava na posição vertical. Roberto retrucou que não necessitava de instruções de uma mera comissária, enquanto se servia de mais champanhe. Quando a primeira onda de turbulência atingiu o avião, a taça foi arremessada de sua mão. Derramando champanhe em seu terno dispendioso ao tentar se levantar para se limpar, uma segunda onda mais intensa o atingiu. Ele se atirou de volta na poltrona, eu avisei, e o Sr. Carla observou enquanto rapidamente ajustava o cinto de Roberto. Seu rosto estava suficientemente próximo para que ele percebesse, mas não havia triunfo em sua expressão. Somente profissionalismo e um toque de seriedade. A turbulência intensificou-se. Roberto experimentou uma emoção que não sentia há anos, medo não apenas da condição física, mas de tudo que estava prestes a perder, seu império em colapso, sua reputação em perigo e, agora, até sua dignidade está sendo comprometida. Robertotti de uma simples comissária de bordo. Respire fundo a voz de Carla. Surpreendentemente, Gentil se deparou com um momento, diz Roberto. Foi peculiar permitir-se ser orientado por aquela voz, uma vez que recebia instruções de alguém que considerava inferior, mas havia algo intrigante. Na presença de Carla, que transcendia hierarquias naquele momento em que a turbulência finalmente cessou, Roberto
Encontrou-se em uma situação embaraçosa, necessitando expressar gratidão a alguém que o havia menosprezado. Obrigado, murmurou ele. Palavras soando estranhas em sua boca, não há motivo para preocupação, respondeu o Sr. Costa. E, em seguida, adicionou Save. Às vezes, a vida nos agita para evidenciar que não possuímos tanto controle quanto imaginamos. Atingiram Roberto com mais intensidade do que a turbulência. How ela poderia saber como? Uma simples comissária conseguia discernir, através de oververu a armadura meticulosamente elaborada, que o restante do voo seria prolongado. Roberto Costa começava a perceber que, possivelmente, esta não seria somente mais uma viagem de negócios para o encontro Wife Carla Ramos que se iniciará. Com arrogância e desdém, parecia predestinado a evoluir para algo superior. A turbulência significativa que agitou o avião parecia escarnecer do controle que Roberto Costa sempre acreditou possuir. Sua vista presa aos braços da poltrona, ele tentava preservar a compostura, mas o celular continuava a vibrar com notícias cada vez mais alarmantes, sendo o último e-mail. De acordo com seu diretor financeiro, uma empresa necessitava de 200 milhões de reais. Reais em 72 horas ou tudo estaria perdido, Sr. Costa. A voz de Carla ressoou. Posso trazer algo para auxiliá-lo a se tranquilizar. Roberto deseava despedir-la. Com sua usual arrogância, mas something em sua expressão o fez hesitar o olhar. Além de sua fachada meticulosamente elaborada, parecia que pudessem discernir a tempestade que se agigantava em seu interior. Whisky, ele respondeu com sua voz mais suave que o. Enquanto Carla se afastava, Roberto fechou os olhos, imerso em memórias. Intrusões indesejadas permeando sua mente, recordou-se da reunião da semana anterior, quando seu consultor jurídico o advertira sobre as repercussões de suas decisões financeiras duvidosas. Os bancos estão começando a interrogar-as. As palavras do advogado ressoavam em sua mente. O empréstimo do ano anterior. As garantias não são tão robustas quanto parecem. O avião tremeu novamente. Roberto experimentou uma sensação de náusea. Não se tratava apenas de turbulência física. Era o 15 anos de decisões presunçosas e manipulações financeiras iniciando-a desmoronar seu whisky. O Sr. Carla ofereceu o copo, observando How as mãos. Ele tremia levemente e também trouxe algo para ingerir. O álcool tende a descer. Roberto, satisfeito, observou o diminuto prato de amendoins premium que ela trouxera sem aviso prévio. O pedido era um gesto simples de consideração, algo ao qual ele não estava habituado a receber ou a merecer. Porque você se preocupa. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Como eu o tratei? Carla ajustou o cinto de segurança que havia se soltado. Devido à turbulência, aguardo para responder, pois é minha função observar as pessoas, senhor. Costa não apenas forneceu a resposta. Surpreendeu em seu domínio empresarial implacável e de poder absoluto. Ver pessoas era considerado uma fraqueza. Ele havia edificado seu império. Tratando indivíduos como recursos descartáveis, outro choque violento. O avião foi sacudido e, desta vez, Roberto não conseguiu reprimir um gemido de dor. O corpo fora projetado contra o cinto de segurança, e uma dor intensa irradiava-se pelo seu peito. Permita-me verificar se está tudo bem. Carla se aproximou, seus movimentos profissionais mais delicados enquanto examinava-o. O toque dela, embora profissional, despertou algo em Roberto. Senhora havia se machucado. Uma recordação de Wayne. Ele costumava se importar com os outros antes da riqueza, antes do poder, antes de si transformar-se no homem que todos temiam, mas que ninguém realmente respeitava. Creio que ele admitiu a vulnerabilidade em sua voz, surpreendendo ao machucar uma costela. Vou pegar gelo e um analgésico para ambos, respondeu Carla. Às vezes, a dor é intensa. A física nos obriga a reconhecer outras dores que estamos negligenciando. Enquanto ela se afastava, Roberto apanhou seu celular. Novamente, recebi 3 chamadas perdidas do banco e 2 mensagens do conselho de a administração exigindo explicações fez sua cabeça latejar devido à pressão. De tudo que estava prestes a perder, aqui está Carla, que retornou com uma bolsa de gelato, some medications and a small pillow were also brought. Para sustentar suas costas. O gesto evocou a memória de sua mãe, falecida há uma década. A última vez que a viu, ela. Eu havia tentado adverti-lo sobre a trajetória que o dinheiro estava tomando. Está te transformando, filho. Ela havia afirmado, não se deixe levar. Esqueça sua antiga identidade. A turbulência diminuiu ligeiramente, mas a tempestade interna de Roberto apenas intensificava-se a cada momento.
Cada minuto que transcorria aproximava-se do confronto inevitável que o esperava em São Paulo e desejava discutir suas preocupações, e Carla indagou suavemente, percebendo como ele observava o celular com uma combinação de temor e aceitação. Você não compreenderia. Ele respondeu de forma automática, mas sua voz havia Carla inquirir de superioridade. É excessivamente complexo. Ela desafiou de maneira cortês em elucidar. Algo para um desconhecido pode nos auxiliar a perceber as coisas com maior clareza. Roberto hesitou em como poderia explicar que estava prestes a perder tudo, pois suas decisões arrogantes e sua avareza finalmente haviam cobrado seu preço. O influente CEO estava, na verdade, apavorado, já havia sentido como se tudo que você edificou estava desmoronando. Ele finalmente indagou com sua voz quase um sussurro, sim. Carla respondeu de forma simples, percebi que, por vezes, é necessário permitir que algumas coisas desmoronem para edificar algo superior. As palavras dela impactaram Roberto como um golpe no abdômen. Ele contemplou pela janela, observando as nuvens sombrias que procurávamos o avião em algum ponto abaixo. Sua vida estava prestes a transformar-se drasticamente. Não sei se estou preparado para isso, ele confessou, surpreso com sua a própria honestidade. Ninguém está. Carla sorriu suavemente, e é por isso que a vida. Às vezes, somos compelidos a mudar, mesmo diante da resistência. O avião tremeu novamente. Desta vez, Roberto estava preparado não apenas para a turbulência física, mas também para os desafios emocionais. Para o que o aguardava em terra, algo estava se transformando lentamente dentro dele. Como gelou derretendo. Após um extenso inverno, a turbulência havia finalmente cessada, mas a dor das costelas de Roberto persistia como um lembrete. A constante de sua vulnerabilidade recém-descoberta, o gelo que trouxera auxiliava. Mas não conseguia mitigar o desconforto mais profundo que se estabelecera no seu peito, uma amálgama de temor e arrependimento que ele nunca havia permitido a si mesmo experimentar anteriormente. Como se manifestador? Carla perguntou. Aproximando-se com uma nova bolsa de gelo tolerável, ele respondeu, mas o semblante contraído indicava o oposto. Compreende? Carla iniciou o ajuste do travesseiro. Antes de me tornar comissária, eu exercia a profissão de enfermeira em um hospital público. Roberto observou com curiosidade. Genuíno. Pela primeira vez, havia algo em sua abordagem de cuidado que agora é compreensível. Qual foi a razão para a mudança de profissão? Ele indagou, surpreendendo-se com o interesse genuíno. Carla ocupou o assento vago ao lado, desfrutando de um instante de tranquilidade no voo que se seguiu. Perder uma paciente, uma jovem executiva que dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho, Ele sofreu um infarto aos 35 anos em seu escritório em um domingo à noite. A narrativa impactou Roberto de forma abrupta. Quantos domingos ele mesmo havia permanecido encerrado em seu escritório? Perdido em planilhas e relatórios, qual a relação disso com a profissão de comissária? Ele indagou, buscando desviar a atenção de suas próprias reflexões desconfortáveis. Percebi que desejava auxiliar as Yamas antes que atingissem aquele estágio. Ela respondeu, seus olhos se encontrando com os dele. Aqui no avião, tenho a oportunidade de recordar a necessários, especialmente aquelas que parecem haver negligenciado a existência de uma life além do labor e da autoridade. Roberto? Sentiu seu rosto aquecer. Era como se ela estivesse penetrando into sua alma. Você não me conheço, afirmou defensivamente, embora sua voz tremesse levemente. Não necessito compreender sua história para identificar seus sinais, Carla respondeu de maneira suave. O modo como você trata as pessoas e suas tentativas são indícios de alguém que está enfrentando receio de perder algo. Nesse instante, o celular de Roberto vibrou novamente. Era. O último e-mail do diretor financeiro indicava que a situação havia se deteriorado para os investidores. Estavam iniciando a venda em massa de suas ações. Você não tem noção do que está em jogo, ele murmurou mais para si mesmo que. Então, Carla me desafiou gentilmente. O que é tão importante que vale a pena sacrificar sua idade? A indagação o surpreendeu. Roberto observou através observando o céu noturno pela janela antes de finalmente iniciar a fala, construí. Minha business começou do zero. Sua voz era baixa e iniciei com um pequeno empreendimento. Transformei a construtora into um império, mas agora hesita, com as palavras retidas. A garganta está atualmente em colapso. Carla complementou Roberto de maneira suave. Concordou,
sentindo um imenso alívio ao liberar-se desse peso apenas por expressá-lo em voz alta. Realizei as decisões que aparentavam ser corretas na ocasião, ou pelo menos eu me convenci disso. Ele riu amargamente. Agora disponho de 72 horas para arrecadar 200 milhões de reais ou tudo o que construí desaparecerá, e o que ocorreria se Carla desaparecesse? Perguntou sua voz, gentil, mas firme. Como assim, se você perdesse tudo, a empresa, o poder ou status, o que restaria? A indagação permaneceu no ambiente como uma nuvem densa. Roberto reconheceu, avé com crescente horror, que desconhecia a resposta, e eu também não a sei. Ele confessou e, pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas se acumulando nos seus olhos. Carla tocou suavemente seu braço, um gesto de consolo que ele não esperava. Era necessário até aquele momento. Talvez isso seja o que você precise descobrir sobre ela. Às vezes, é necessário perder tudo o que acreditávamos ser significativas para identificar o que realmente é essencial. Roberto secou discretamente os olhos, agradecido pelo penumbra da cabine noturna. Como você realiza isso? Ele indagou, após um instante, se eu realizaria. Observar as pessoas permite compreender a realidade subjacente. Carla sorriu, fruto de anos de prática. Talvez porque eu também já estive desorientada uma vez, aquela enfermeira que perdeu sua essência, ela também existia apenas. Em relação ao trabalho, também acreditava que possuía todas as respostas para a confissão dela. Fiquei surpreso com as mudanças e percebi que confundi sucesso com significado. She said that those are two quite distinct matters. Senhor, o custo do sucesso é algo que construímos externamente, mas o significado disso provém de dentro. As palavras dela reverberaram intensamente em Roberto. Ele refletiu sobre tudo o que havia edificado, as edificações, as riquezas, o império e percebeu que não conseguia recordar a última vez que nada teve verdadeiro significado em sua vida. Ele revelou a vulnerabilidade em sua voz, surpreendendo ao confessar como mudar. Ninguém sabe a respeito de ambos. Inicialmente, Carla respondeu, mas admitiu que necessita alterar a um início. O avião iniciou sua descida para São Paulo, onde Roberto percebeu. Seu coração aceleraria em poucas horas, onde ele confrontaria a realidade de sua empresa em colapso, mas algo havia se alterado durante aquele voo. Uma semente havia. Carla chamou enquanto se levantava para preparar o avião para o pouso. Sim, agradeço, não apenas pelo gelo e pelos analgésicos, mas por Moi. De fato, ela sorriu de uma maneira que iluminou seus olhos. Occasionally, all that. Precisamos de alguém que nos auxilie a nos perceber enquanto o avião descia pelas nuvens. Roberto Costa estava ciente que uma mudança fundamental ocorrerá dentro dele. A lição inicial foi: aprendemos que, por vezes, é necessário perder tudo o que consideramos significativo para descobrir nossa verdadeira identidade. O avião iniciava sua aproximação final para São Paulo e Roberto Costa sentiam cada minuto pesar como chumbo em seus peitos sob as luzes. Na cidade, as luzes brilhavam abaixo, evocando o império que estava prestes a perder. A conversa com Carla havia suscitado nele memórias e sentimentos que havia sido enterrado há muito tempo sob camadas de arrogância e de ambição. Senhores passageiros, afivelem os cintos, estamos iniciando a descida para o aeroporto de Guarulhos. A voz do comandante ressoou nos alto-falantes enquanto Roberto fechava os olhos. Ao permitir-se recordar, a imagem de sua mãe surgiu em primeiro lugar. Ela frequentemente afirmava que o dinheiro estava transformando seu coração após a saída do seu antigo sócio, Carlos. Eu me afastei quando a empresa começou a expandir. Você está comprometendo sua humanidade. Roberto, foram suas últimas. Antes de partir, Carla indagou, observando sua expressão. Está tudo bem? Inquieta enquanto avaliava os sintomas de segurança, estou recordando. Respondeu com sua voz áspera, reminiscente das pessoas que feria ao longo do percurso. Carla reassumiu seu lugar ao lado dele. Aproveitando os momentos finais antes do pouso, às vezes a culpa é primordial. Passo para a redenção. Ele reiterou a palavra como se fosse um conceito incomum. Você considera que é? É possível. Após tudo, sempre é possível, ela respondeu com determinação. Contudo, exige mais do que mera contrição, demanda ação e transformação genuína. Roberto pegou seu celular, observando as numerosas mensagens não lidas, cada uma delas representava uma pessoa que ele havia desiludido, manipulado ou traído em sua. A busca insensata por poder tinha um zelador.
Ele iniciou de forma hesitante. Senhor José esteve empregado. Após 15 anos na empresa, demitiu imediatamente quando foi necessário reduzir custos. Ele havia terminado de descobrir que sua esposa estava com câncer era uma confissão que doía mais do que suas próprias aflições. Costelas feridas, Carla ouvia em silêncio, permitindo que as palavras fluíssem, e havia uma jovem arquiteta, Mariana, excepcional e habilidosa. Ela identificou discrepâncias em um de nossos projetos, eu a intimidei e afirmei que destruiria sua carreira se ela proferir qualquer declaração. Ela nunca mais atuou no área. As memórias surgiam agora like uma avalanche. Rosto, cada nome, cada existência que ele havia influenciado negativamente sua busca pelo sucesso. O pior, ele prosseguiu, sua voz trêmula. Minha irmã Helena sempre procurou me advertir sobre a trajetória que eu estava seguindo. No ano anterior, ela necessitou de. Recusei a ajuda financeira para seu projeto social e afirmei que ela era insuficiente. Carla indagou suavemente sobre sua preocupação com indivíduos incapazes de retribuir e como se sente a respeito atualmente. Como monstro, ele respondeu com palavras que saíram como um sussurro doloroso. Transforme-me precisamente no tipo da. A pessoa que desprezava. Quando iniciei, o avião tremeu levemente durante a descida, mas Roberto mal percebeu. Perdido em suas reminiscências, finalmente permitindo-se experimentar o peso de suas ações, ele reconhece a ironia. Prosseguiu. Iniciei a empresa com a aspiração de edificar residências para aqueles que necessitavam. Desejava impactar positivamente. Em determinado momento, a riqueza e a influência eclipsaram a importância do propósito, antes que seja tarde para reavaliá-lo. Carla propôs que, em certas ocasiões, uma crise é precisamente o que necessitamos. Para nos restabelecer com nossa verdadeira essência, Roberto contemplou a paisagem pela janela. Cidade cada vez mais próxima. E se eu não souber mais quem sou, então é momento de. A redescoberta, ela respondeu, inicia-se com pequenos atos. Todo indivíduo que você, a arquiteta, irmã do zelador, representa uma oportunidade de realizar as. Desta vez, o avião aterrissou suavemente e Roberto percebeu algo. Transformar-se internamente era como se, juntamente com o pouso, algo estivesse se estabelecendo em sua consciência da compreensão de que a crise enfrentada poderia não ser uma punição, mas sim uma oportunidade. Qual é a duração de sua estadia em São Paulo? Ele inquiriu abruptamente a Carla 3 dias até o meu próximo voo. Ela respondeu com surpresa à pergunta, e eu gostaria. Com sua assistência, ele articulou as palavras com dificuldade, preciso realizar. Algumas questões precisam ser abordadas corretamente desta vez, acredito que você pode me auxiliar a discernir o caminho. Carla a contemplou por um instante como, avaliando sua sinceridade, ela alertou que essa mudança não será fácil. Especialmente considerando a crise que você está enfrentando. Estou ciente de que ele concordou, mas pelo. É a primeira vez em muito tempo que sinto a necessidade de tentar não apenas pelos outros. Entretanto, os passageiros começaram a se levantar para pegar suas bagagens, exceto Roberto e Carla. Permaneceu sentado por um instante, com uma compreensão mútua entre eles, tudo estava bem. Ela finalmente respondeu, vou ajudar, mas sob uma condição, você precisa estar genuinamente dedicado à transformação não apenas por meio de palavras, mas por. Ele afirma que promete ações, pela primeira vez em anos, sente que está agindo. Uma promessa que realmente pretendia cumprir. Enquanto caminhavam pelo terminal do aeroporto, Roberto sentia o peso de suas revelações, mas também uma peculiar sensação de leve entretanto, pela apertar. A dor do consciência o penosa, mas também emancipadora. Por onde iniciamos? Ele indagou quando chegaram à área de desembarque, iniciando pela Carla. Respondeu com um sorriso amável, encontrando Roberto, que aspirava a fazer a diferença. Ele ainda está presente. Roberto contemplou a cidade através das janelas do aeroporto em algum lugar. Em algum lugar externo, sua empresa estava em colapso, mas talvez, apenas talvez, das ruínas poderia emergir algo superior, algo de verdadeiro significado, o sol mau. In São Paulo, dawn was breaking when Roberto Costa arrived at the headquarters of his company, the 40-story building that, que anteriormente simbolizava seu orgulho e poder, agora parecia um monumento à sua arrogância. A conversa com Carla durante a voo ainda ressoava em sua mente enquanto ele percorria a saguão deserto. Costa, ressegurança noturno, levantou-se rapidamente, surpreso com sua chegada tão
Não esperávamos sua presença hoje, senhor. Good morning, Jorge Roberto has responded. Surpreendendo Ressegurança ao mencioná-lo pelo nome, algo que nunca havia feito anteriormente. Há quanto tempo você trabalha aqui? 12 anos, o Sr. Jorge respondeu ainda perplexo e fiel atenção imprevista e... Eu nunca me detive para dialogar com você. A indagação era more direcionada a si mesmo do que a Jorge. Peço desculpas por isso. Deixando um segurança perplexo para trás, Roberto dirigiu-se ao seu escritório na cobertura, cada passo ressoando pelo edifício deserto. Trazia novas memórias, novas ondas de arrependimento. Quantas vidas haviam sido afetadas pelas suas decisões presunçosas, quantas pessoas como Jorge ele havia tratados como invisíveis. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carla. Recorde-se de que a transformação inicia-se com gestos modestos. Estou à disposição, caso necessite. Ele sorriu. Levemente grato por ter alguém ao seu lado neste momento, mas o sorriso rapidamente desapareceu ao acessar seu e-mail. A situação era ainda mais grave do que supunha. As ações da empresa sofreram uma queda de 30% no pregão asiático. Roberto, uma voz reconhecível. À porta estava Carlos Mendoza, seu diretor financeiro e um dos poucos que ainda se atreviam a questioná-lo. É necessário dialogar. Carlos entrou portando uma pilha de relatórios e suas olheiras evidentes. As profundidades indicavam que provavelmente também não havia dormido. Quanto time temos realmente? Roberto questionou sua voz mais suave que o habitual. Menos do que imaginávamos, os bancos estão convocando-os. Temos até o final do dia para apresentar um plano viável para os empréstimos. Ou eles implementam as garantias que Roberto estabeleceu. Os olhos, sobrecarregados pela realidade, encontraram Carlos, que observou com surpresa. Era a primeira vez que Roberto indagou sobre os funcionários. Antes dos dados, os rumores estavam alarmados. Divulgaram amplamente e muitos já estão submetendo currículos. Convoque todos no auditório em undeterminado momento. Roberto decidi, here o momento de confrontar a verdade. Você tem certeza de que nunca? Como as circunstâncias mudaram? Carlos, eu transformei-me. Ou, ao menos, estou esforçando-me enquanto. Carlos saiu para organizar a reunião. Roberto apanhou seu telefone e efetuou uma chamada para Carla. Necessito de sua presença aqui, ele afirmou assim que ela atendeu. Eu vou relatar. A verdade deve ser universal, mas não estou certo de possuir a capacidade de realizá-la sozinho. Estarei presente. Em 30 minutos, ela respondeu de forma imediata. O auditório estava repleto quando Roberto ascendeu ao palco uma hora depois. Centenas de rostos observavam, alguns com medo, outros com raiva, todos com incerteza. Carla estava sentada na primeira fila, sua presença fornecendo a força necessária. Bom dia, ele iniciou, sua voz tremendo levemente. Primeiramente, gostaria de apresentar minhas desculpas, não apenas pela situação atual, mas por todos os anos em que dirigi esta business. Contemplando unicamente o poder e negligenciando que caiu. M de vocês é um ser. Indivíduo com aspirações e obrigações. Um sussurro de surpresa atravessou o auditório. Ninguém jamais presenciou Roberto Costa pedir desculpas por qualquer motivo em nossa empresa. Em crise, não irei enganar vocês, a situação está séria, mas pela primeira vez. Não estou considerando apenas os números, estou refletindo sobre vocês, suas famílias e os anos de dedicação que numerosos indivíduos realizaram investimentos aqui. Ele fez uma pausa, procurando o olhar de Carla. Ela concordou. Encouraging, I have a strategy. Ele prosseguiu. Não se trata de um plano para preservar minha riqueza. Meu poder consiste em um plano para preservar os empregos de vocês e transformar a empresa em algo que possamos novamente nos orgulhar. Roberto então iniciou. Para detalhar sua proposta, venderia seus bens pessoais, incluindo sua mansão. A coleção de automóveis de luxo diminuiria seu salário a um montante simbólico. Cada centavo seria empregado para sustentar a operação da empresa durante a implementação de uma reestruturação. Concluído. No entanto, necessito da assistência de vocês. Ele determinou que é necessário que confiem em mim. Uma última vez, não na forma do Roberto presunçoso que vocês conheceram, mas como alguém que finalmente compreendeu que uma empresa é constituída por indivíduos, não apenas por cifras. O silêncio que se sucedeu era. Subsequentemente, uma pessoa se ergueu lentamente. Era Jorge, o segurança que atuou aqui há. Ao completar 12 anos, ele afirmou com voz firme.
Hoje foi a primeira vez que o Senhor me convocou. Se o nome está realmente mudando, conte comigo. Outros iniciaram a se levantar oferecendo seu apoio não era universal, muitos ainda permaneciam céticos. Com justificativa, porém era um início. Subsequent to the meeting, he convened with his executive team. As horas subsequentes seriam determinantes para a execução do plano de reestruturação. Não será simples. Carlos alertou que os acionistas irão opor-se. Eu estou ciente, Roberto. Respondeu, mas pela primeira vez em um longo período, sinto que estou agindo corretamente. Certa Carla observava tudo da entrada, um sorriso sutil nos lábios. Iniciando, ela afirmou que o momento em que ficaram a sós foi o mais desafiador. Manter este compromisso será desafiador quando as circunstâncias se tornarem realmente difíceis. Por isso, ele confessou que precisa de mim. Recordar o que é verdadeiramente significativo em eu começar a esquecer novamente o restante do dia foi uma luta incessante. Agendas de reuniões com bancos, advogados e acionistas. Muitos acreditavam que ele havia. Enquanto alguns estavam enlouquecidos, outros percebiam uma oportunidade de transformação autêntica ao final. Após um dia exaustivo, mais determinado, Roberto sentou-se em seu. Observando a cidade através das janelas, seu império estava em instabilidade. Mas na primeira vez, isso não parecia ser a prioridade, preparado para o próximo passo. Carla inquiriu, apresentando 2 copos de café não, ele respondeu honestamente, mas farei mesmo assim. O sol se punha sobre São Paulo, e Roberto Costa sabia que nada seria como antes. O retorno não se limitava à crise de sua business. Era um retorno à sua essência, ao homem que ele é. Que ele deveria ter sido durante todo esse tempo. A manhã seguinte trouxe consigo a primeira onda de resistência efetiva às mudanças propostas pelo Roberto no Conselho de Administração havia ocorrido. Uma reunião emergencial foi convocada. A tensão era palpável na sala de reuniões do 39º andar, onde estavam presentes 10 executivos seniores. Indiferença, pois há anos se beneficiavam do antigo sistema. Uma combinação de incredulidade e total insensatez, vociferou. Ricardo Mendes, o conselheiro mais antigo, é o que você deseja essencialmente. Utilize apenas sua fortuna pessoal para preservar os empregos de indivíduos que podem ser facilmente substituídos, enquanto Carla permanece sentada. Discreetly positioned in a corner of the room as a consultant, a special observed Roberto. Atenciosamente, esta seria seu primeiro teste autêntico, confrontar indivíduos que compartilhavam exatamente suas antigas convicções. Refletir não implica em doação alguma, Roberto respondeu serenamente, surpreendendo-se. Apesar de sua serenidade, estou investindo no futuro da empresa em indivíduos que dedicaram suas vidas a construir o que possuímos atualmente. O sentimentalismo não quita dívidas. Os acionistas estão em pânico, as ações estão em queda acentuada, e você deseja converter isso em uma atividade filantrópica. Roberto inalou profundamente, recordando-se as palavras de Carla na noite anterior revelam que a verdadeira liderança se manifesta em momentos de adversidade. Senhores, ele começou a se erguer lentamente ao longo dos anos. Gerimos esta business como uma máquina de lucro, desconsiderando o custo humano de nossas decisões. Me era o pior de todos, arrogante, impiedoso, concentrado unicamente em cifras, e fui dessa forma que Ricardo interrompeu, afirmando que tornamos líderes do mercado, ao que Roberto respondeu de forma contundente. Assim, nos tornamos uma empresa à beira do colapso moral e financeiro. Nossas práticas discutíveis que todos aqui estão bem cientes, nos conduziram a esta crise com um silêncio incômodo. Ocupou a sala. Todos presentes compreendiam perfeitamente o que ele estava articulando. Esquemas financeiros questionáveis, manipulações contábeis e subornos. Se você expuser isso, Ricardo ameaçou em voz baixa. Todos nós falhamos. Roberto respondeu que não está propondo revelar nada do passado. Estou sugerindo a construção de um futuro distinto. Limpeza ética e sustentável. Carlos, o diretor financeiro, que até então se mantivera em silêncio, finalmente se pronunciou sobre o plano de Roberto. É arriscado, mas é nossa melhor oportunidade. Os bancos já indicaram que aceitariam renegotiate the debts if we observe a genuine change in governance, and regarding the nossos bônus, questionou o outro conselheiro. Todas as nossas ações serão realizadas. Roberto declarou. Começando por mim, já iniciei os sacrifícios. Documentos para a venda da minha mansão e da minha coleção de automóveis. A notícia provocou grande comoção. Todos conheciam a renomada mansão de Roberto,
Emblema de sua poder e prestígio, você efetivamente transformou-se. Visper Ricardo. Mais para si mesmo do que para os outros ou enlouqueceu, talvez ambos, Roberto sorriu. Levemente, mas pela primeira vez em muito tempo, posso me contemplar do espelho cinza. A reunião perdurou por horas. Progressivamente, certos conselheiros começaram a manifestar apoio hesitante ao plano, enquanto outros mantinham sua resistência, mas a determinação de Roberto iniciava a desconstrução de suas convicções. Durante o intervalo, Carla se aproximou de Roberto. Você está se destacando, afirmou, enfrentando não apenas eles, mas também seu próprio passado. É como contemplar um espelho temporal. Ele admitiu que o percebo. Em cada um deles, o que eu era apenas alguns dias. A mesma arrogância, a mesma. Colocar-se na posição do outro facilita o desenvolvimento da compaixão. Ela notou isso. Você compreende a origem deles? A discussão foi interrompida pelo retorno dos conselheiros à atenção. Havia mudado sutilmente. Ricardo, o fervoroso opositor, solicitou a palavra. Ele afirmou a Roberto que ainda acredita que está cometendo um erro. Mas talvez seja o tipo de erro que devemos cometer. Conta o meu voto de confiança em terceiros. Alguns se uniram relutantemente, enquanto a maioria reconheceu a necessidade de. Ao conclusão do dia, o Conselho havia aprovado o plano de reestruturação. Com algumas ressalvas, isso constitui apenas o início. Roberto comunicou a Carla enquanto observavam a cidade do cume do edifício. A autêntica resistência ocorrerá quando iniciarmos uma implementação das mudanças. ¿Estás preparado para eso? Não, ele confessou. Entretanto, aprendi que estar preparado não é tão crucial quanto estar preparado. A Sun se punha sobre São Paulo, irradiando Lengthy shadows across the skyscrapers somewhere below thousands of. Os funcionários aguardavam para verificar se as promessas de mudança se concretizariam. Roberto perguntou suavemente se percebia o medo em seus olhos, o mesmo medo que eu sentia. Costumava causar intencionalmente. Por isso, a mudança deve iniciar na liderança. Carla respondeu, eles precisam observar que é autêntica, que não se limita a uma estratégia corporativa. Roberto concordou. Sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido, não se tratava mais apenas de salvar a empresa. Era uma questão de redenção. Sobria converso da un ambiente tóxico into algo significativo, iniciaremos amanhã a. A parte mais desafiadora, ele afirmou, é necessário dialogar com cada departamento e esclarecer as alterações, escutar suas inquietações e você realizará isso pessoalmente. Sim, basta. Delegar conversas difíceis. É tempo de abandonar a retórica de memorandos e e-mails e assumir a postura de um verdadeiro líder. Verdade. Carla sorriu orgulhosa pela transformação que observou. O homem arrogante que conhecera no avião estava se transformando into alguém mais humano e mais consciente. A resistência prossegue. Prosseguir, ela advertiu, pode ser ainda mais grave antes de melhorar. Eu estou ciente, ele replicou. Entretanto, pela primeira vez, não estou empenhado exclusivamente na busca por riqueza ou influência. Estou lutando por algo de real importância. A noite desceu sobre a cidade. Entretanto, as luzes. O escritório de Roberto continuava a ter muito trabalho a ser realizado. Mudanças a serem implementadas, numerosas resistências a superar. Contudo, agora ele possuía algo que nunca teve anteriormente, um autêntico propósito. Com Carla ao seu lado, lembrando incessantemente de suas novas promessas o faziam sentir-se apto a confrontar qualquer resistência que emergisse em seu caminho. A semana subsequente à reunião do conselho foi intensa. Roberto estava no seu escritório revisando os primeiros documentos. Resultados das alterações implementadas durante a gestão de Carlos como diretor financeiro. Entrou com uma expressão de preocupação. A venda da mansão foi concluída. Carlos anunciou, dispondo os documentos sobre a mesa, e os veículos serão leiloados na la próxima semana, pero aún estamos muy lejos de la meta. Roberto observou através da janela. Observando a cidade que agora percebia de maneira distinta, sua antiga mansão emblemática. De sua poder e arrogância, seria convertida em um centro de formação para jovens do periferia. A proposta foi de Carla, observando como os funcionários estão respondendo às alterações. Inquiriu, voltando-se para Carlos. It is complex. Carlos exhibited hesitation. Alguns indivíduos estão. Alguns são genuinamente inspirados por sua transformação, enquanto outros consideram-na uma mera estratégia temporária, e há aqueles que
Que ainda me considera o mesmo tirano de sempre, Roberto, completou que não os culpo. Neste instante, Carla adentrou a sala. Ela havia prolongado sua permanência em São Paulo, utilizando suas folgas acumuladas na companhia aérea para contribuir com a transformação da empresa. Tem uma proposta. Ela afirmou, ao sentar-se, que é necessário estar preparado para se expor ainda mais. Roberto e Carlos intercambiaram olhares inquisitivos. As propostas de Carla, embora inicialmente incomodas, estavam-se. Que tal iniciarmos um programa de almoços semanais? Ela propôs. Você se encontra com pequenos grupos de colaboradores de diversos níveis hierárquicos sem uma agenda formal, apenas. Carlos, cético, indagou se era para ouvir suas histórias e preocupações, como em um programa de portas abertas. Carla reconheceu que cada indivíduo nesta empresa possui uma narrativa que merece ser considerada. Roberto? Recordou-se de Jorge, o segurança que atuava na empresa há 12 anos e que ele apenas recentemente havia percebido quantas outras narrativas estavam ocultas nos corredores corporativos. Vamos realizá-las. Decidiu que, a partir de hoje, a notícia do almoço com Roberto se disseminou. O primeiro grupo era diminuto, composto por apenas 5 funcionários, incluindo Una. Faxineira, analista júnior, recepcionista, técnico de T1. Gerentes de nível médio, por please, tomem assento. Roberto os acolheu na sala de reuniões que foram convertidas em um ambiente mais acolhedor. Não estamos presentes para discutir questões laborais. Estou aqui para conhecê-los. A silêncio inicial era previsível, anos de temor e o distanciamento não se dissolve com facilidade. Foi Maria, a empregada doméstica, quem, inicialmente, encontrou a coragem para discutir o trabalho aqui. 8 anos atrás, ela iniciou sua. Com voz trêmula, informo que tenho 2 filhas cursando a faculdade. Consegui proporcionar educação a elas porque, apesar de ser terceirizada, os salários aqui são superiores aos de outras localidades. Roberto experimentou uma constrição na garganta. Quantas Marias ele havia desconsiderado ao. Após muitos anos, Lucas, o analista júnior, foi o próximo. Iniciei como estagiário há. Por anos, sempre aspirei a implementar um projeto de sustentabilidade, mas nunca o fiz. Roberto questionou suavemente por que não teve a coragem de propor. O antigo Roberto Costa jamais se preocuparia com isso, Lucas respondeu de forma honesta. Os números refletiam a sinceridade do eu, mas Roberto compreendia que era necessário escutar isso. Cada narrativa compartilhada servia como um lembrete do quanto sua presunção havia asfixiado o potencial humano da Enterprise. Durante o almoço, mais narrativas surgirão. A recepcionista Sandra falou. Referente ao seu filho com necessidades especiais, João, o especialista em tecnologia da informação. Marcos, o gerente, compartilhou suas propostas para aprimorar os sistemas internos. Admitiu que frequentemente perpetuou o ciclo de temor por receio de descontentar a diretora Carla, observando discretamente do canto da sala, percebeu as mudanças sutis. Na postura de Roberto, a cada narrativa, sua expressão tornava-se mais suave. Humanidade emergindo das camadas de proteção corporativa ao final do almoço. Roberto realizou um ato que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele apresentou um pedido de desculpas. Individualmente, a cada pessoa presente. Maria, peço desculpas por nunca haver percebido seu esforço. Lucas, lamento por ter gerado um ambiente desfavorável para boas ideias. Morriam por medo. Sandra, João, Marcos, cada um de vocês merecia mais respeito do que. As lágrimas nos olhos de Maria não eram mais de temor, mas de emoção. Lucas parecia entusiasmado com a possibilidade de finalmente apresentar seu projeto. Os demais também expressavam uma combinação de surpresa e esperança após. Roberto se encontrou com Carla e Carlos. Foi intenso, ele confessou. Carla recordou que ainda estava processando as emoções do encontro, onde isso foi apenas o início. Existem centenas de narrativas como essas aguardando para serem escutadas. Processamos. Roberto decidiu que Lucas possui um projeto de sustentabilidade internacional. Maria necessita ser efetivada. A terceirização não pode prosseguir. Sandra necessita de um plano de saúde que atenda às necessidades do filho, uma alteração de cada vez. Carlos alertou, mas sorria. A primeira vez que observei seu superior genuinamente sintonizado com as necessidades dos colaboradores. Os seguintes proporcionaram mais almoços, mais narrativas e mais transformações à notícia. Espalhou-se rapidamente que Roberto Costa, o temido CEO, estava efetivamente alterando as
Indivíduos começaram a se sentir mais confortáveis para compartilhar ideias, expressar preocupações e aspirar. As possibilidades não eram perfeitas. Evidentemente, alguns ainda se opunham às transformações. Considerando-as um indicativo de fraqueza, os problemas financeiros persistiam graves. Entretanto, um aspecto importante estava se transformando na cultura da business em uma tarde enquanto revisava o novo projeto de sustentabilidade com Lucas Roberto, quando recebeu uma mensagem inesperada que era de Ricardo, o conselheiro mais resistente às mudanças, talvez não esteja tão insano assim, afirmava a mensagem. Observei o brilho nos olhos dos colaboradores, isso atualmente tem mais valor do que qualquer relatório financeiro. Carla, que estava prestes a, antes de partir para seu próximo voo, fez uma última visita ao escritório. De fato, ao realizar isso, ela observou com orgulho, não apenas discursando sobre transformação, mas efetivamente transformando as circunstâncias. Roberto afirmou que se não fosse por você, a turbulência no avião não, ela o interrompeu. A alteração estava contida em você constantemente necessitava apenas de um estímulo para despertar Roberto. Observou pelo janela a cidade que agora percebia de uma nova perspectiva em relação à sua business. Ainda enfrentava desafios significativos, mas pela primeira vez sentia que estavam na direção correta. A transação é meramente iniciando. Ele comentou mais para si mesmo do que para Carla, mas agora estou ciente de que é. Carla sorriu enquanto ajustava seu uniforme de comissária. Permaneci atento à audição. Roberto continue permitindo que as histórias das pessoas toquem seu coração. A transformação que se iniciará em um voo turbulento ocorrerá de forma natural. Prosseguiam ao almoço, uma narrativa, uma transformação de cada vez, e Roberto Costa ANT. O símbolo da arrogância corporativa estava se tornando um exemplo de que a verdadeira liderança inicia com a humanidade. A informação foi recebida durante uma quarta-feira chuvosa. Um dos principais clientes da empresa, a incorporadora internacional, estava rescindindo todos os contratos devido a instabilidade financeira teria um impacto devastador, afetando aproximadamente 40% do receita atual. Roberto participava de mais um almoço com os funcionários, proveniente desses projetos. Quando Carlos irrompeu na sala, pálido, ele disse: "Desculpem a interrupção. Solicitamos sua presença na sala de crise imediatamente. O grupo de funcionários agora inclui 2 engenheiros e uma analista. Um profissional de finanças e um jovem do departamento de marketing trocaram olhares apreensivos. O velho Roberto teria partido imediatamente, abandonando sem explicação. O que ocorre impacta a todos nós." Roberto exclaimed, "Astonishing, Carlos. You all." O silêncio na sala era palpável quando Carlos elucidou a situação. Ana, a analista financeira, foi a primeira a reagir. Ao se manifestar, "Senhor", referindo-se a Roberto, ela iniciou de maneira hesitante, ainda se adaptando-se à new informalidade, "tenho uma ideia que, no passado, seria." Roberto, ao recordar-se de Carla, afirmou que a proposta era excessivamente radical. Sempre enfatizava a importância de considerar todas as vozes e de converter a crise em poderíamos utilizar os recursos dos projetos cancelados para implementar o programa de habitação. Na proposta social de Lucas, Carlos quase se engasgou. Isso seria excepcional. Roberto finalizou, surpreendendo a todos. Prosiga, Ana. E nos minutos subsequentes, Ana elucidou. How poderiam realocar recursos e equipes for um projeto que, embora inferior, um lucro a curto prazo poderia reconfigurar integralmente a imagem da empresa e abrir novos mercados para os bancos. Nunca aceitarão, Carlos advertiu. Deixem os bancos comigo. Roberto respondeu. Uma nova determinação em sua voz. Agende uma reunião com toda a equipe técnica em 1 hora. Vamos concretizar isso. Quando todos partiram, Carlos ficou por trás. Roberto, estou ciente de sua presença. Diferente, mas humano e assim por diante, mas isso é insensatez. Estamos discutindo um imenso prejuízo, estamos discutindo uma oportunidade de demonstrar que nossas mudanças são autênticas. Roberto fez a correção. Contate Carla. Necessito de sua presença aqui. Carla chegou 2 horas depois, diretamente do o aeroporto. Encontrou o escritório em alvoroço. Os grupos de trabalho já estavam. Indivíduos reunidos trocando ideias, criando uma atmosfera distinta. Impressionante, ela comentou, observando a movimentação, mas você sabe que isso lhe pertence. O verdadeiro teste não é a concordância de Roberto, é o momento de demonstrar se realmente mudei. Se tudo era mera conversa,
A reunião WIF os bancos foi agendada para o dia subsequente. Durante a noite, equipes inteiras trabalharam de forma voluntária na preparação de apresentações e no aprimoramento de dados, elaborando um plano que poderia não apenas resgatar uma enterprise, mas também metamorfoseá-la em algo autêntico. Significativo. Roberto indagou a um grupo que ainda laborava às 3 da manhã o motivo de suas ações. Pela primeira vez, sentimos que estamos edificando algo significativo, respondeu Pedro, um engenheiro experiente. Não é mais. O lucro está relacionado ao propósito. Na manhã subsequente, a sala de reuniões do banco estava repleta de executivos sérios, consultores céticos e advogados vigilantes. Roberto não apenas levou Carlos e os diretores, mas também Ana, Lucas e outros colaboradores que participaram do plano. Isso é extremamente irregular, comentou o presidente do banco, franzindo o senho para a equipe diversificada, assim como o restante que estamos fazendo Roberto sorrir. Senhores, viemos apresentar não apenas um plano de reestruturação financeira, mas uma reinvenção total do que uma incorporadora pode representar em 2 horas. Apresentaram o projeto e demonstraram how a Enterprise poderia se tornar uma precursora em habitação social sustentável que integra responsabilidade social e viabilidade. Ana elucidou os dados econômicos. Lucas especificou as inovações técnicas em outros aspectos. Os funcionários compartilharam suas perspectivas. Isso é muito bonito, afirmou o presidente. Deu o banco ao final. Porém, nossa função é salvaguardar os recursos dos investidores, não viabilizar seus sonhos. Roberto respondeu com voz firme. É identificar oportunidades sustentáveis. A longo prazo, estamos disponibilizando não apenas um plano de pagamento, mas uma reformulação integral do modelo de negócios. Caso não seja aprovada, então afundaremos ao tentar fazer a coisa certa, declarou Roberto. Mas observe estas indivíduos. Observe o fulgor em seus olhos. Isso possui o valor superior a qualquer segurança financeira. Um silêncio carregado permeou a sala. Carla, posicionada discretamente ao fundo, contemplava com orgulho a transformação do homem que conhecera durante aquele voo turbulento. Finalmente, o presidente do banco declarou: precisamos de 48 horas para avaliar o plano, mas devo admitir que nunca presenciei uma apresentação tão fervorosa e bem fundamentada de. A volta à empresa prometia ser tensa, mas algo havia mudado. As pessoas não estavam somente aguardando uma resposta, estavam engajados em implementar o plano. Independentemente da decisão do banco, Roberto comentou a Carla o que é mais surpreendente enquanto observavam-o. O movimento prossegue, mesmo que o banco recuse. Já obtivemos êxito. Como assim? Observe-os, ele indicou os grupos que trabalham com entusiasmo, encontraram um propósito e estão integrados à empresa que fundei. A combinação de medo e arrogância está extinta. Em seu lugar, algo significativamente mais valioso está emergindo. Andy, qual é a sua opinião sobre isso? Roberto contemplou em tranquilidade pela primeira vez em anos. A paz interior de Roberto foi desafiada. As 48 horas subsequentes se revelaram as mais prolongadas de sua existência. Pero não estava mais isolado em sua ansiedade. Toda a empresa aguardava em uníssono. Como uma autêntica equipe, quando o telefone finalmente soou, o presidente. O banco foi direto. Seu plano é arriscado, pouco ortodoxo e contraditório. Tudo que consideramos sensato, mas aprovamos com certas condições. A notícia se disseminou rapidamente, provocando lágrimas de alegria, abraços e uma sensação. A vitória compartilhada não se restringia apenas à preservação de empregos, tratava-se de demonstrar. Uma empresa pôde diferir ao demonstrar que o lucro pode coexistir com o propósito, conforme evidenciado pelo sorriso de Carla. Ao observar a celebração, Roberto não corrigiu. Todos nós conseguimos. O teste foi superado, mas Roberto compreendia que era apenas o início. Converter o plano em realidade seria um desafio ainda mais significativo, pero agora havia algo que o dinheiro não podia adquirir. Uma equipe coesa, unida por um objetivo comum e a convicção de que finalmente estava no 3 meses se passaram desde uma aprovação do banco. Uma manhã de sábado, Roberto chegou ao canteiro de obras do primeiro projeto de habitação social da empresa. Em contraste com os ternos dispendiosos que costumava utilizar, vestia jeans e uma camisa básica. No bolso, portava o crachá que Carla recomendara a todos os funcionários. Independentemente do cargo, passaram a utilizar bom dia. Cumprimentou Roberto. José Ou. O mestre de obras, que anteriormente ele mal percebia, veio observar o progresso do Bloco 2 na. De fato,
Roberto respondeu enquanto ajustava o capacete de segurança. Desejo compreender como os eventos realmente ocorrem aqui, a surpresa no semblante de José rapidamente substituiu sua expressão por um sorriso autêntico. Nos meses recentes, os colaboradores tinham acostumado and Roberto distinto, mas humano, mas observalo disposto a se comprometer. As mãos continuaram a ser impressionantes nas horas subsequentes. Roberto trabalhou ao lado dos operários transportando materiais, adquirindo conhecimento sobre processos anteriormente desconhecidos. Existiam em relatórios cada diálogo, cada narrativa compartilhada do intervalo do. O café revelou uma nova perspectiva sobre o impacto real do meu trabalho. Um dos pedreiros revelou durante o almoço, pela primeira vez, que a irmã irá residir aqui. Na vida que ela terá, possuirá uma residência própria e, melhor ainda, uma construção de qualidade, não aquelas inferiores. Construções de baixa qualidade frequentemente observadas em projetos sociais. O comentário impactou Roberto de maneira significativa. Anteriormente, a qualidade em projetos sociais era anteriormente considerado um custo supérfluo, agora cada pormenor era cuidadosamente analisado com o mesmo cuidado dos empreendimentos de luxo que anteriormente eram o foco da empresa. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carla que estava em viagem, mas sempre mantinha comunicação. Como está o dia do canteiro? Ele ainda está com as mãos limpas. Sorriu ao enviar uma picture de suas mãos manchadas de cimento. Nunca estiveram tão limpas internamente. À tarde, uma comitiva. Os investidores chegaram e Roberto os recebeu ainda trajando sua vestimenta de trabalho, o que gerou surpresa em alguns. Peço desculpas pela apresentação, ele. Percebi os olhares surpresos, mas considerei essencial compreender na prática o que estamos desenvolvendo aqui é uma abordagem intrigante, observou um dos investidores, porém os números do último trimestre foram inferiores ao normal. Roberto finalizou, mas observem ao redor. Estamos edificando mais do que apenas aplicações. Estamos edificando dignidade e esperança futura durante a apresentação do projeto. Algo distinto ocorreu. Em vez de simplesmente apresentar planilhas e projeções, Roberto convidou alguns futuros moradores para compartilhar suas histórias. Maria, uma professora que criava 3 filhos sozinha, discutiu sobre. João, um jovem enfermeiro, compartilhou como o projeto transformaria sua vida. Os seus planos para a nova residência são notáveis, observou outro investidor. Após as apresentações, confesso que ainda tenho incertezas acerca da viabilidade financeira deste modelo. Roberto respondeu, conduzindo o grupo a uma sala onde Lucas estava presente. O jovem engenheiro elaborou uma apresentação sobre inovações sustentáveis. Cada apartamento contará with. Lucas explicou entusiasticamente o reaproveitamento de água no sistema de energia solar. Reduzir custos operacionais em 40% e, mais importante, as pessoas se sentem. Uma parte do projeto se ocupa do que lhe pertence. A questão não é se podemos obter lucros inferiores. Roberto acrescentou que compreender que há lucro real não se quantifica apenas em termos monetários ao conclusão de um dia fatigante, mas Roberto não se reuniu mais com sua equipe for um balanço semanal. Em uma sala de reuniões formal, mas com uma disposição de cadeiras improvisada do canteiro, as vendas do projeto já. Ana, a analista financeira, superou as expectativas e informou mais. Incrível! Outros incorporadores estão nos contatando para aprender sobre nosso modelo, assim como os funcionários Roberto. Questionou se sua principal preocupação sempre foi a diminuição da rotatividade, que caiu para quase. Carlos afirmou que o programa de participação nos resultados que implementamos fez com que todos se sentissem, de fato, parte da empresa. Quando todos se retiraram, Roberto ficou um pouco mais, contemplando o pôr do sol. Por trás dos edifícios em construção, recordou-se de uma conversa recente com Carla, a autêntica metamorfose. Ela. O que foi mencionado não se encontra nos projetos ou nos números, mas sim em seu olhar. Você finalmente. Ele observa as pessoas. Seu celular tocou. Era Ricardo, o ex-conselheiro cético. Que agora se tornará um aliado significativo. Os números do trimestre chegaram. Ele afirmou, de maneira direta, que, conforme o esperado, o lucro foi inferior. No entanto, Roberto nunca presenciei a. Uma empresa tão robusta e vibrante é resultado da compreensão do que realmente importa. Importa, Roberto respondeu, observando alguns operários que ainda estavam em atividade. Orgulhosos de seu trabalho, Ricardo continuou com ironia. Os incorporadores nos buscam não por lucros, mas pela culture que estabelecemos.
Você converteu um instante de crise em um novo paradigma para o setor, mas aquelas palavras permaneceriam com Roberto. Durante a restante do dia, enquanto se dirigia por home, não avistou mais uma mansão. Um apartamento modesto próximo ao trabalho refletiu sobre como sua perspectiva havia mudado radicalmente. Anteriormente, o sucesso era avaliado em termos de riqueza, poder e prestígio. Atualmente, é mensurado em sorrisos de famílias concretizando o sonho da home própria, refletindo o orgulho dos funcionários na experiência de estar construindo algo genuinamente significativo em casa. Encontrou uma carta de Helena, sua irmã, com quem havia restabelecido relações recentemente. Meu irmão. Finalmente, reconheço em você aquele jovem que aspirava a criar um mundo melhor. Seu projeto social está inspirando numerosas pessoas. Mais crucial, você está motivando indivíduos a se tornarem. Roberto adormeceu com a carta sobre a peito, em paz consigo mesmo. Pela primeira vez em anos, a new perspectiva adquirida não se limitava a os negócios eram sobre a vida, a humanidade e o propósito diário. Haveria uma nova jornada no canteiro de obras, repleta de histórias a ouvir e lições a aprender. Vidas para transformar, e, pela primeira vez, sentia que estava genuinamente construindo algo que perduraria além do concreto e do aço. O legado da humanidade foi noticiado em uma tranquila manhã de segunda-feira. Um grande conglomerado internacional apresentou uma proposta de aquisição pela empresa. O montante era exorbitante, 3 vezes superior. Que a preço de mercado vigente is a única condição para Roberto retornar ao modelo obsoleto de negócios, descontinuando os projetos sociais e a nova orientação. A proposta da empresa é irrecusável, afirmou um dos acionistas. Na reunião emergencial do conselho, o retorno para os investidores seria excepcional. Roberto estava sentado em silêncio, contemplando os rostos ao seu redor, alguns conselheiros que haviam apoiado sua transformação nos últimos meses. Agora, pareciam seduzidos pela promessa de lucros exorbitantes, outros o observavam com atenção, intrigados para observar sua reação a esta avaliação final. Quanto tempo temos para decidir? Ele indagou serenamente. 48 horas, respondeu. Carlos, ao entregar o documento oficial da proposta, solicitou uma resposta imediata. Roberto levantou-se lentamente. Antes de tomarmos qualquer decisão, necessito apresentar algo a vocês. Para surpresa de todos, ele dirigiu o conselho completo até uma van que aguardava do estacionamento. Faremos uma breve viagem. A primeira parada foi no projeto de habitação social que foi iniciado. Famílias já começavam a se estabelecer nos primeiros blocos. Concluídos, crianças se divertiam nas áreas comuns, enquanto idosos dialogavam nos bancos na praça central. Maria Roberto convocou uma senhora que irrigava suas plantas. Plantas na varanda. Poderia relatar a esses indivíduos how era sua vida anteriormente. Maria, uma educadora aposentada, sorriu e iniciou a narração de sua trajetória. Residindo em locação, despendendo mais da metade de sua aposentadoria, algo que nunca imaginei. O poder de possuir um espaço próprio, conforme o projeto, transformou não apenas sua vida, mas também a de toda a comunidade circunvizinha. A parada ocorreu no centro de treinamento que foi estabelecido em sua antiga mansão. Dezenas de jovens da periferia estavam aprendendo. 70% dos profissionais de design na construção civil já possuem propostas de emprego. Lucas, agora diretor do programa de sustentabilidade, explicou que estamos não apenas construindo residências, mas alterando vidas. A última etapa foi em um café adjacente ao escritório para surpresa dos. Os conselheiros aguardavam Carla lá. Ela indagou ao grupo e se lembravam da narrativa que compartilhei sobre conhecer Roberto. Acerca do homem arrogante no avião que sofreu uma transformação, observem ao redor de vocês agora. Percebam o que a transformação resultou em um café repleto de funcionários da empresa que realizavam atividades. Durante a pausa para o almoço, o ambiente era descontraído e as pessoas dialogavam. Um grupo discutia entusiasticamente novas ideias. Projeto sustentável. Este é o verdadeiro valor da nossa empresa. Roberto finalmente afirmou que não se trata de números, mas sim das pessoas e do culture que cultivamos. No propósito que nos levou de volta à sala do conselho, a debate foi intenso. Alguns argumentavam que poderiam utilizar os recursos da venda para fundar uma nova empresa com valores distintos. Insistíamos que a proposta era excessivamente vantajosa para ser desconsiderada. Antes de votarmos, Roberto solicitou: gostaria de compartilhar. Ele exibiu um vídeo na parede. Tratava-se de uma compilação de testemunhos.
funcionários residentes nos projetos juvenis do programa de treinamento CADA. A história era um testemunho do impacto tangível que estavam exercendo na vida das pessoas. Este é o nosso verdadeiro patrimônio, ele afirmou ao término do vídeo, e um silêncio não está à venda. Um profundo silêncio permeou a sala. Foi Ricardo, o antigo cético, quem primeiro se manifestou. Você sabe, when você iniciou toda essa narrativa de transformação, considerei que era insensatez, que era apenas una. Hoje, compreendo que não devemos comprometer a essência da empresa de forma fragmentada. Os conselheiros iniciaram suas deliberações. O debate perdurou por horas, mas quando a votação final ocorreu, foi. A oferta seria recusada de forma unânime. Acabei de receber uma mensagem intrigante. Carlos observou após a reunião que 3 outros projetos de habitação social estão em consideração. Estabelecer uma parceria conosco parece indicar que nossa decisão já foi divulgada no marketing. Roberto? Sorrindo e imerso em uma profunda paz, ele olhou para Carla, que o observava com admiração. Você foi aprovado no exame final, ela declarou suavemente. Optou pelo propósito acima do lucro. Na verdade, ele respondeu. Escolhi um tipo distinto de lucro, um que não se. Naquela noite, Roberto realizou uma ação que nunca havia executado anteriormente. Organizou uma festa para todos os funcionários, exceto o faxineiro e o diretor. Em um local opulento, porém no próprio canteiro de obras do projeto social. Entre música, gastronomia e numerosas narrativas compartilhadas, ele acendeu em um pequeno. Há alguns meses, em um palco improvisado, eu era um homem distinto, alguém que avaliava sucesso em números que consideravam indivíduos como recursos, uma turbulência em uma aeronave. Uma comissária excepcional alterou completamente essa situação. Ele fez uma pausa, observando os rostos sorridentes ao seu redor. Hoje rejeitamos uma proposta que nos teria tornado, extremely affluent, yet we recognize that we are already wealthy, rich in purpose. O significado em humanidade é inestimável. Os aplausos foram ensurdecedores. Lágrimas fluíam abundantemente de alegria, de orgulho, de... Mais tarde, observando a festa à distância, Roberto conversava com Carla understands what is most remarkable. He contemplated that pompous CEO during the flight. Anteriormente, percebia essa decisão como uma derrota. Agora, considero-a a maior vitória. A verdadeira prova da minha vida não era sobre a oferta em si, respondeu Carla. Acerca de quem você se transformou, você se tornou uma pessoa que não está mais disponível. Oxum punha do horizonte, emitindo uma luz áurea sobre o canteiro de obras em algum local, famílias se preparavam para. Os jovens, ao repousar em suas novas residências, sonhavam com as oportunidades que o centro de treinamento lhes proporcionaria. Funcionários retornavam para suas famílias orgulhosos do seu trabalho. Roberto Costa, o homem que uma. Avalie sua vida em milhões, agora média em sorrisos e sonhos concretizados. Em vidas transformadas se constatou que esta era a maior riqueza de todas, um ano. Havia transcorrido um período desde a recusa da proposta de aquisição. O sol matutino iluminava o auditório repleto. Roberto Costa se preparava para realizar um anúncio significativo no local anteriormente utilizado. Anteriormente destinado apenas a reuniões corporativas, agora estava repleto de funcionários de diversas áreas. Os extratos de residentes dos projetos sociais e até mesmo alguns concorrentes inquisitivos. Carla, que solicitou transferência permanente para São Paulo, ajustava o microfone no palco. Sua decisão de partir. A ascensão ao cargo de diretora de responsabilidade social da empresa surpreendeu muitos, mas para ela Roberto parecia estar preparado para o próximo passo natural em sua jornada compartilhada. Ela indagou, observando uma expressão contemplativa de Roberto, quase ele respondeu. Observando o público que se acomodava, ainda é difícil acreditar em todas as mudanças ocorridas em um ano, os dados corroboravam. 5 projetos de habitação social finalizados, beneficiando mais de 2.000 famílias e 300 jovens. Formados pelo centro de treinamento, os resultados genuínos não podiam ser quantificados em estatísticas. Bom dia a todos. Roberto iniciou sua fala com uma humildade que anteriormente seria inconcebível. Estamos aqui hoje não apenas para celebrar conquistas, mas para proclamar o próximo capítulo de nossa história. Fez uma pausa, seus olhos encontrando semblantes conhecidos na plateia. Maria A. Uma professora aposentada que se tornou líder comunitária, Lucas agora. Diretor de Inovação Social Jorge, o responsável pela supervisão do Programa de Segurança. A Segurança Comunitária,
A partir de hoje, nossa empresa não será mais exclusivamente nossa. Ele prosseguiu. Estamos implementando um modelo singular de gestão compartilhada, onde cada empregado se tornará também acionista. Ademais, 20% das ações serão transferidas para uma fundação que será gerida pelos próprios residentes de nossos projetos, o auditório. Carlos, sentado na primeira fila, foi recebido com aplausos e exclamações de surpresa. Movia a cabica a vaca sorriso. Ele havia contribuído para a elaboração deste plano inovador durante meses, mas isso não é tudo. Roberto prosseguiu quando o silêncio retornou. Estamos também implementando um programa de mentoria para. Atualmente, temos 15 incorporadoras interessadas em aprender com empresas que desejam adotar um caminho semelhante. A modelo Helena, sua irmã, que atualmente coordenava os programas sociais em colaboração com Carla, subiu ao palco para fornecer explicações. Os detalhes do modelo que haviam desenvolvido transcenderam o mero plano de negócios, constituíam uma nova abordagem para o papel. O verdadeiro sucesso das empresas na sociedade não reside em construir impérios, mas focar na edificação de comunidades, não na acumulação de riqueza, mas ao distribuir oportunidades durante a apresentação subsequente a Roberto. Observava as reações da plateia e notou lágrimas nos olhos de veteranos que jamais imaginaram tornar-se proprietários da. A empresa percebeu a brilho de esperança nos rostos dos jovens que agora contemplavam um futuro alternativo é viável e agora ele reassumiu o microfone. Compartilhar algo íntimo com um gesto convocou ao palco uma família, composta por papa, mãe e. A família de seu José consistia em 3 filhos pequenos. O zelador que ele havia demitido anos atrás, José, não se encontra presente. Roberto, com a voz embargada, utilizou apenas como exemplo de reconciliação. Ele está aqui porque será nosso novo diretor de relações comunitárias. Ninguém melhor do que ele, que vivenciou tanto o pior quanto o melhor desta empresa para auxiliar na construção de vínculos com nossas comunidades. José agora, recuperado do câncer de sua esposa, abraçou Roberto no palco. O gesto impetuoso refletia com precisão a transformação do culture empresarial. Há pouco mais de um ano, Roberto prosseguiu. Eu era um homem distinto, avaliando meu sucesso em termos de riqueza, poder e prestígio. A turbulência em um avião e uma notável comissária de bordo alteraram completamente a situação. Ele dirigiu seu olhar a Carla, que sorria com lágrimas nos olhos. Hoje compreendo que o verdadeiro legado não reside não nos lucros, mas nas vidas que transformamos, nos edifícios que erguemos, que geramos, mas no propósito que identificamos. A apresentação prosseguiu com mais anúncios de parcerias AVEC universidades para pesquisa em programas de construção sustentável, educação financeira para residentes e estratégias de expansão para outras localidades. Após o evento, durante a confraternização, Roberto transitava entre os grupos. Como um CEO distante, mas também como membro de uma comunidade, parou para ouvir as histórias de residentes, abordaram conceitos com colaboradores, comemoraram pequenas conquistas. WIF e sua equipe compreendem o que é. Incrivelmente, comentou com Carla enquanto observavam uma interação das pessoas, aquele Roberto do avião nunca. A crença de que sua maior dificuldade seria abdicar do controle não está, de fato, uma renúncia. Ela fez a correção de maneira delicada. Compartilhar, o que resultou em um crescimento que o controle jamais permitiria posteriormente em seu. O escritório, agora um ambiente aberto e acolhedor, foi onde Roberto encontrou um presente de sua equipe, um painel com imagens de todos os projetos finalizados circundado por mensagens de gratidão de colaboradores e residentes ao homem que compreendeu o verdadeiro significado da liderança. Estava em servir, dizia a dedicatória. Ele pendurou o quadro ao lado da antiga fotografia. Por sua mansão, um lembrete perene da metamorfose que havia experimentado. O telefone vibrou. WIF, uma mensagem do banco. Os resultados financeiros do trimestre haviam ultrapassado todas as expectativas. Indicam que realizar ações benéficas pode ser vantajoso para os negócios, como demonstrado por Carlos, que se envolvia mais ativamente. Nos relatórios, os números são significativos. Roberto responde. Sim, mas não são mais nossa única métrica de êxito. O dia concluiu-se com uma última reunião no escritório, localizado no terraço de um dos empreendimentos residenciais onde os habitantes estabeleceram uma horta comunitária. Enquanto deliberavam sobre os próximos passos, crianças brincavam ao redor de idosos. Jogavam dominó, enquanto os jovens estudavam em grupos. Este o nosso verdadeiro legado. Roberto afirmou, ao contemplar a cena,
Que não se tratava de um império de concreto, mas sim de uma comunidade. A vibrante pulsação humana de Carla, ao seu lado, sorriu e refletiu que tudo teve início com uma. A turbulência nunca cessou. Ele brincou, apenas aprendemos a transformá-la em algo estético, enquanto o sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de. Em algum lugar, o avião cruzava os céus, possivelmente transportando um outro executivo necessitando de uma lição de humildade, mas aqui neste terraço, Roberto Costa descobriu seu verdadeiro propósito não na elevação ou no poder, mas na profundidade e na conexão. Anos haviam transcorrido sem-se aquela tumultuosa viagem de Nova York a São Paulo. Roberto Costa estava novamente em um avião, porém desta vez como passageiro em um voo regular, desprovido do luxo da classe executiva. Classe ao seu lado, Carla não mais como comissária, mas como sua parceira na vida. No âmbito empresarial, revisava os últimos pormenores da apresentação que realizariam no ONU. É difícil de acreditar, comentou, observando. Pela janela, fomos convidados a discutir transformação empresarial e impacto social, a verdadeira farsa. Carla sorriu. Seria se alguém me tivesse informado, naquele primeiro voo, que aquele executivo arrogante se tornaria um exemplo global de liderança humanizada. O modelo que haviam desenvolvido já existia. Foi replicado por mais de 50 empresas em 10 países, e os números eram impressionantes. 20,000 families benefited from $300 million in social investments, exceeding 1,000. Jovens graduados pelo centro de treinamento, porém os resultados reais não podiam ser mensurados. Ao aterrissarem em Nova York, foram recebidos by uma comitiva especial. Os residentes dos projetos sociais que haviam viajado para compartilhar suas histórias incluíam Maria, a primeira moradora, agora uma respeitável líder comunitária de alcance internacional, recorda-se do meu. No primeiro dia na nova residência, ela indagou a Roberto, durante o percurso, se eu temia que fosse uma situação efêmera. Se a empresa reconsiderasse, atualmente assisto outras pessoas a superarem este temor. Enquanto se preparavam para a apresentação do dia seguinte no hotel, Roberto recebeu uma mensagem inesperada. Ricardo, seu antigo conselheiro cético, agora aposentado, assistiu à sua entrevista na CNN. Você não apenas preservou uma empresa, você transformou um paradigma completo. Orgelho. A manhã da apresentação chegou com uma energia singular no auditório da ONU, marcando a participação nessa história. Estava repleto de empresários, líderes, governamentais e ativistas sociais, interessados em compreender como uma empresa de construção convencional se converteu em um modelo de negócio. A narrativa humanizada de nossa história inicia-se with uma turbulência. Roberto começou sua exposição de forma não convencional. Não apenas a física que agitou um avião, mas a turbulência interna que abalou minha. Durante 2 horas, ele e Carla compartilharam não apenas dados e resultados e relatos verídicos. Abordaram a demissão de José, o zelador. Assumiu a direção dos jovens do centro de treinamento em relação às comunidades que os projetos floresceram com o verdadeiro lucro, conforme Carla elucidou a plateia atenta. Não consta no balanço financeiro, apesar de nossos resultados terem triplicado. Nos sorrisos das crianças que agora dispõem de um espaço seguro para brincar com os idosos. Que restauraram sua dignidade nos jovens que descobriram um propósito durante a sessão de perguntas, um empresário indagou sobre a questão que todos desejavam abordar. Como vocês preservam o equilíbrio entre o impacto social e a viabilidade financeira? Roberto sorriu ao recordar-se. Ao refletir sobre essa questão, constatamos que não há um conflito genuíno entre a prática do bem e uma ação. É bem feito. Ao colocar o propósito no cerne do negócio, a rentabilidade se manifesta. Como consequência natural após a apresentação durante a recepção, Roberto. Ela e Carla reconheceram um rosto familiar, o presidente do banco que, anos atrás, havia aprovado o seu audacioso plano de reestruturação. Vocês demonstraram que eu estava equivocado. Ele reconheceu que eu acreditava que estávamos apenas ratificando um plano de recuperação financeira. Na realidade, estávamos assistindo ao surgimento de uma nova abordagem para conduzir negócios. Retornou ao hotel. Roberto encontrou um envelope à sua porta. Dentro, havia uma fotografia antiga. Ele e sua irmã Helena, na infância, edificando uma house de. O brinquedo evoca o que você me comunicou naquele dia, afirmava o bilhete de Helena. Que ao amadurecer, edificaria habitações reais para aqueles que necessitavam. Demorou, mas você finalmente cumpriu sua promessa naquela noite no seu diário.
Roberto manteve um hábito desde sua transformação por 5 anos. No passado, eu avaliava o sucesso em termos de riqueza e influência. Atualmente, o faço em vidas impactadas. Nos sonhos concretizados em comunidades robustas, a autêntica metamorfose. Não foi na empresa, mas em mim mesmo, que compreendi que liderar não é apenas estar presente. Acima, mas ao lado, o lucro real não é contabilizado em cifras, mas em sorrisos. O verdadeiro poder reside não em controlar, mas em capacitar. Carla não foi apenas minha salvadora naquele voo turbulento, ela foi o catalisador de uma transformação que eu nem sabia que necessitava. Construímos não apenas edifícios, mas também esperança, dignidade e um futuro pela manhã. Antes de retornarem ao Brasil, Roberto e Carla fizeram uma última parada. Dirigiram-se ao aeroporto JFK pelo mesmo portão de onde o voo havia partido. Que transformou tudo. Parece uma vida distinta, ele observou, contemplando os aviões. Decolando-is uma nova vida. Carla corrigiu suavemente que Roberto faleceu durante a turbulência. Este indivíduo presente agora é totalmente inédito na experiência do voo. Sentados na classe econômica, eles contemplavam o pôr do sol acima das nuvens. A princesa que um dia simbolizou poder e arrogância agora era reconhecida. Roberto considerou que, a nível global, o exemplo de um negócio humanizado é ainda mais impressionante. Compartilhamos o poder, mas ele se expande. Quanto mais distribuímos os lucros, mas o aumento é similar se o universo recompensasse a generosidade, não é? O sorriso de Carla é meramente o resultado natural de realizar as atividades com. O verdadeiro propósito de sua chegada a São Paulo foi recebido com uma surpresa. Centenas de funcionários, residentes e parceiros haviam organizado una Celebração espontânea no aeroporto, with cartazes, abracos e sorrisos incessantes. CEO influente, mas para indivíduos que demonstraram que o êxito pode ter um significado significativamente mais profundo. Este o seu verdadeiro legado, sussurrou Carla. Observando a cena, não os prêmios ou conhecimentos, mas essas existências que você auxiliou na transformação que promovemos, Roberto corrigiu enquanto segurava sua mão. Este é apenas a primeira página of uma new narrativa sob o sol-se. São Paulo coloria o céu com tonalidades que pareciam comemorar não apenas o término de uma jornada, mas o começo de. Roberto havia aprendido que a verdadeira transformação não era um destino, mas um percurso incessante, um compromisso com a melhoria e a ação. Preferível criar um mundo superior, e assim Roberto Costa, o indivíduo que um dia medir sua vida em milhões agora se traduz em sorrisos, abraços e vidas. A turbulência que um dia ameaçou destruí-lo transformou-se no vento que o conduziu à sua verdadeira missão.